Olá, está começando mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques da região Nordeste. Fluxo de passageiros deve superar a marca de 1 milhão durante a alta temporada em Alagoas. Após acertar o tema da redação do Enem, professora da rede estadual é homenageada e recebida com aplausos por alunos na Bahia. O setor automotivo do Rio Grande do Norte tem alta de 22,3% no mês de outubro. Polícia Federal faz operação em 3 estados contra grupo suspeito de tráfico de drogas na região Nordeste. Todos os detalhes a gente conta agora. Nordeste News está no ar. O setor automotivo do Rio Grande do Norte tem uma alta de 22,3% no mês de outubro. Hilary Christie. O setor automotivo no Brasil registrou em outubro o melhor desempenho do ano, com um emplacamento de 264.938 unidades, um aumento de 21,7% em relação ao mesmo mês do ano passado, refletindo diretamente no crescimento das vendas. No Rio Grande do Norte, o aumento foi de 22,38% ante outubro de 2023, com 2.225 unidades emplacadas. Comparando com setembro, o acréscimo foi de 12%. Os dados são do levantamento mensal da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, FENABRAVE, que inclui carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus. O crescimento da demanda no setor de serviços, especialmente em atividades que utilizam veículos em sua logística, também impacta positivamente esse crescimento. O bom resultado deve-se a alguns fatores, como o maior número de dias úteis em outubro, que teve 23, contra 21 em setembro. Embora seja esperado um crescimento também em novembro, é importante considerar que o mês terá apenas 19 dias úteis e em Natal 18, devido ao feriado municipal da padroeira Nossa Senhora da Apresentação. Além disso, o volume de crédito para automóveis e comerciais leves tem favorecido a média diária de vendas. Com base nisso, as montadoras devem traçar estratégias para estimular as vendas, como oferecer taxas promocionais e até subsidiar alguma delas. A média diária de emplacamentos pela Secretaria Nacional de Trânsito no país é de 19,7 mil unidades. No acumulado de janeiro a outubro, a alta nos licenciamentos em relação ao mesmo período do ano passado foi de 16,4%, quase atingindo a projeção anual da FENABRAVE. No Rio Grande do Norte, o acumulado de janeiro a outubro foi de 18.488 unidades, contra 14.758 no mesmo período do ano passado, representando um aumento de 25,27%. Em Sergipe, um levantamento realizado pelo Instituto Médico Legal, neste ano, 131 pessoas, a maioria mulheres, morreram vítimas de queda da própria altura. Além disso, o Hospital de Urgências de Sergipe, até outubro, 1.766 vítimas de queda da própria altura foram atendidas. No ano passado, neste mesmo período, o número foi maior, 1.894 pacientes. O envelhecimento do corpo e as doenças comuns nesta etapa da vida já são fatores que aumentam o risco de queda que quase sempre acontecem dentro de casa. E por isso é tão importante observar algumas alternativas para ajudar a tornar esses ambientes mais seguros para os idosos. Evite tapetes ou escolha opções antiaderentes, mantenha os cômodos iluminados, deixe itens de uso do dia a dia mais baixo ou fácil acesso, para que não seja preciso o uso de bancos ou escadas. Use barras de proteção tanto nos boxes quanto ao lado de vasos sanitários nos banheiros. Agora vamos para o Maranhão. Confira o que foi destaque no estado. Um dos problemas que os moradores da Vila Janaína, em São Luís, sempre enfrentam é a falta d'água. Só no mês de março deste ano, a bomba que abastece o bairro queimou 2 vezes.
levando os moradores a interditar a avenida principal do bairro para cobrar uma solução sobre a falta d'água. Esta moradora da rua São Cosme e Damião diz que só neste ano o problema da falta d'água no bairro já aconteceu diversas vezes. Muitas das vezes acontece. Durante o ano tem vezes que acontece 2, 3 vezes a bomba dar defeito e a gente ficar esperando a água, às vezes até 15 dias. Como inclusive já teve manifestação esse ano do pessoal fizeram. Eu não fui, mas teve muita gente que foi fazer manifestação porque a bomba tinha dado defeito e eles não estavam ligando para vir colocar a bomba. Levaram e passaram, foram muitos dias para vir botar. E a gente vai lá na CAEMA pedir para eles botarem água para a gente, que é o direito da gente, como a gente paga a água, né? E eles não andam. A gente tem que estar sempre comprando água. É 50, 60 reais 1.000 litros d'água. Dona Maria Silva, que já mora no bairro Vila Janaína, na rua Cafeteira, mais de 37 anos, relata que esse problema já acontece há muitos anos. Sempre teve a falta de água aqui, sempre teve, e já há muitos anos a água falta. Tem dia que passa 15 dias, 20 dias sem dar água, né? A gente fica à mercê, né? A gente tem de comprar água para lavar, para beber, para uso do dia a dia. Quem passa pelas avenidas principais do bairro talvez não percebam, mas basta uma rápida parada nas ruas e uma simples conversa com os moradores para identificar os problemas que eles enfrentam. E por aqui, o esgoto está sendo lançado direto nas ruas. Recentemente, uma sentença proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins obriga o município de São Luís e a CAEMA a fornecer os serviços de saneamento básico, água potável, esgoto sanitário e de resíduos sólidos no bairro Vila Janaína. O Ministério Público alegou que o lançamento de esgoto, água servida e água das chuvas ocorre de forma irregular por toda a área do bairro, especialmente nas ruas Cafeteira, Cosme Damião, Santa Clara e São Luís. Proferir sentença em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, condenatória do município de São Luís e também da CAEMA a garantirem o direito ao meio ambiente equilibrado aos moradores, aos residentes da Vila Janaína, algo em torno de 16 mil pessoas. O Ministério Público alegou e comprovou no decorrer do processo que a estas pessoas estava sendo negado o direito ao meio ambiente equilibrado, porque naquele bairro os serviços de descarte regular dos resíduos sólidos, também o fornecimento de água, o tratamento dos esgotos não estão acontecendo. Ao contrário, esgotos estão sendo lançados nas ruas públicas, enfim, todos esses serviços que ao final resultam na garantia do direito à cidade, do direito ao meio ambiente equilibrado, está sendo negado, sob o ponto de vista do Ministério Público, devidamente comprovado no processo, aos moradores da Vila Janaína. Processos semelhantes já foram propostos para garantir os mesmos serviços em bairros como Renascença, em bairros como Península, que são bairros em que residem pessoas mais abastadas. E direito semelhante precisa ser garantido também a pessoas residentes nos bairros da periferia, nos bairros em que residem pessoas mais pobres. E foi o que ocorreu em relação a esse processo que trata da Vila Janaína, como já ocorreu em relação a outros que tratam no Sol e Mar, Vila Luizão e outros bairros, Tibiri, Tibirizinho, em que também proferi sentenças na vara de interesses difusos e coletivos, condenatória também a que esses serviços sejam garantidos adequadamente pelo poder público. No próximo bloco, Pernambuco tem 76% dos municípios com pouca capacidade para lidar com deslizamentos, enxurradas e inundações. Os detalhes sobre este e outros assuntos a gente conta após o intervalo. Até já! Nordeste News está de volta.
2 passageiras foram presas pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Fortaleza após serem flagradas transportando 132 tabletes de maconha distribuídos em 4 malas. Segundo a Polícia Federal, as mulheres de 18 e 19 anos de idade foram capturadas momentos depois de desembarcarem de um voo que saiu de Foz do Iguaçu com destino à capital cearense. O flagrante decorre da fiscalização de rotina da Polícia Federal no aeroporto, investigações em curso. De acordo com a polícia, as presas confessaram o crime após serem abordadas pelos policiais federais. As jovens foram autuadas por tráfico de drogas, crime que pode chegar a 15 anos de reclusão. As investigações da polícia continuam para identificar a participação de outros suspeitos. O estado de Pernambuco tem 76% dos municípios com pouca capacidade para lidar com deslizamentos, enxurradas e inundações. Hilary Christie tem mais informações sobre este assunto. Vamos ver. Os dados foram divulgados na quinta-feira, dia 7, e o levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado fez um questionário com as 184 cidades de Pernambuco e com o distrito de Fernando de Noronha, que para fins de levantamento foi considerado como um município. Além disso, segundo o estudo, 106 cidades são consideradas prioritárias por serem mais suscetíveis a desastres naturais. O levantamento analisou 20 pontos da prevenção a desastres, como, por exemplo, se as cidades têm plano de contingência, mapeamento de áreas de risco, dotação orçamentária para a defesa civil e programas de habitação para populações atingidas. Entre os 106 municípios considerados prioritários, 49 estão no quadrante mais crítico, porque, embora tenham risco iminente de desastres, contam com poucos mecanismos para a proteção de suas populações. Ao todo, 140 municípios atenderam a menos de 10 quesitos e ficaram com as classificações inicial, 68 cidades, e intermediária inicial, 72 cidades. Isso significa, segundo o TSE, que eles têm menor capacidade de resposta a um desastre natural. Os 7 municípios que obtiveram classificação alta foram Recife, Carpina, Toritama, Solidão, Salgadinho, Triunfo e Itapissuma. Entretanto, somente a capital pernambucana é considerada um município prioritário. De acordo com Alfredo Montezuma, gerente de estudos e suporte à fiscalização do TSE, o tribunal pretende entregar o relatório a todos os gestores e realizar capacitações para que os governantes busquem recursos federais para resolver os problemas. A maior da história de Alagoas. É assim que já se define a temporada 2024-2025 no estado, que acontece no período de dezembro de 2024 a março de 2025, com a expectativa de receber, entre embarques e desembarques, mais de 1 milhão de passageiros no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, o que significa a injeção de mais de 2 bilhões na economia alagoana. A expectativa é que cerca de 650 mil passageiros desembarquem no aeroporto Zumbi dos Palmares durante a alta estação. Os voos conquistados pela Secretaria de Estado do Turismo ao longo do ano de 2024 fortalecem e impulsionam o fluxo turístico no estado. Em uma parceria com a operadora Azul Viagens, a Secretaria de Turismo captou 46 voos para a temporada 2024-2025, aumentando em mais de 70% as operações capturadas pelo setor. Além da malha aérea regular, se comparado com a temporada passada. A seguir, Rio Grande do Norte lidera o Nordeste em serviços estatutários. Todos os detalhes a gente conta após o intervalo. Nordeste News volta em instantes. Até já.
Estamos de volta com o Nordeste News. Agora voltamos ao estado do Maranhão. Na tarde da última quarta-feira, dia 6, a Câmara Municipal de São Luís realizou uma audiência pública para discutir a implementação do Passe Livre Estudantil, medida que foi aprovada pela população em plebiscito nas últimas eleições municipais. A audiência, promovida pelo vereador Sá Marques, do PSB, reuniu estudantes, professores, representantes do Poder Executivo, Judiciário e membros da sociedade civil. O vereador Sá Marques abriu o evento destacando o apoio unânime dos vereadores à proposta e se disse confiante na rápida implementação da medida. Se trata de dignidade. O 5º artigo da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, mas o princípio da isonomia material, na medida de nossas igualdades ou desigualdades. Estudante de família humilde, de família pobre, ele é desigual no que diz respeito ao acesso à educação, e como a gente tem que ter uma educação acima de tudo, de qualidade pública e gratuita, o acesso também tem que acompanhar os mesmos termos do que verdadeiramente significa democracia. Isso não é privilégio, isso é direito, dignidade, inclusão, política pública, educação. E a gente sabe perfeitamente, eu que sou professor há 4 décadas, eu conheço muito bem o que significa a pauperização familiar que leva à evasão escolar. Quantos estudantes na minha vida eu não já paguei passagem para não abandonar as aulas? O vereador Marlon Butão, que foi meu aluno, sabe que eu sou entusiasta para que jovens realmente alcancem a universidade, alcancem o serviço público sem precisar de política. O senhor foi meu aluno, vereador, e eu tenho honra de dizer que, portanto, eu tenho certeza absoluta que, mesmo com a ausência do senhor prefeito e de secretários municipais, o prefeito de São Luís, Eduardo Brade, que eu ajudei muito a chegar no primeiro pleito, a Prefeitura de São Luís terá sensibilidade suficiente, já que é competência exclusiva do Poder Executivo Municipal, de colocar em prática o Passe Livre Estudantil. Repito, não é privilégio, é direito. O vereador Marlon Botão, do PSB, ressaltou que São Luís possui recursos financeiros para concretizar o projeto, mencionando o superávit de mais de R$1 bilhão no último ano. Porque eu acredito que não se faz política pública sem escutar as pessoas. Não se pode pensar um passe livre estudantil engessado. Precisa-se pensar um passe livre estudantil realmente escutando e vendo a necessidade real, o que realmente vai atender. E aqui, professor Franklin, eu divido com você essa certeza de que a gente precisa implementar. Como também nesta casa, a Câmara Municipal de São Luís precisa ter uma comissão permanente sobre o Passe Livre Estudantil, que vai cobrar desde a implementação até a execução plena, porque nós precisamos e temos a obrigação, enquanto político, de buscar sempre garantir a legalidade jurídica e a transparência financeira. Por isso que nós precisamos ter essa comissão permanente, na qual, com fé em Deus, a gente irá conseguir a assinatura da maioria dos colegas para que a gente possa implementar e votar aqui ainda este ano. O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, apoiou a iniciativa, afirmando que o passe livre pode trazer avanços para as famílias mais carentes. A desigualdade social que nós vivemos no país, ela torna quase impossível a mobilidade social. As pessoas que são, digamos, como a maioria de nós, mal nascidos, nascidos segundo o ponto de vista daqueles que acham que nascer bem é nascer nas famílias ricas, nas famílias que têm dinheiro, nas famílias que têm posses, nas famílias que têm propriedade, nas famílias que têm capital. E quem nasce fora disso, a única expectativa, a única chance, o único caminho possível para uma mobilidade social mínima, que não é nem a de ficar rico, é a de, eventualmente, sair da miséria absoluta, é a educação.
Outro ponto relevante foi trazido pelo deputado federal Duarte Júnior, do PSB, que apresentou dados sobre os custos do passe livre. Segundo ele, no último mês de agosto, 94 mil estudantes utilizaram a meia passagem estudantil em São Luís. Para custear o benefício integral, seria necessário um investimento mensal de aproximadamente 4,85 milhões de reais. Durante a audiência, estudantes compartilharam suas dificuldades com o transporte público e, como resultado das discussões, foi proposta a criação de uma comissão para acompanhar a regulamentação da medida, formada pela Prefeitura, vereadores e representantes de movimentos sociais. A audiência contou com a presença de diversas lideranças, incluindo a presidente do Sinde Educação, Sheila Bordalo, o coordenador do Comitê Luta Popular do Passe Livre, Paulo de Tasso, o professor Saulo Arcangeli e autoridades municipais, como o vereador Andrei Monteiro, do PV, e as vereadoras Concita Pinto, do PSB, e Rosana da Saúde, do Republicanos. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Walder Góes, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles, assinaram na quinta-feira a ordem de serviço para o início das obras de construção da barragem de Nova Algodões na cidade de Cocal, que faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento, e serão investidos cerca de 240 milhões por parte do governo federal, com a contrapartida de 30 mil do governo do estado, beneficiando aproximadamente 48 mil pessoas nas cidades piauienses de Cocal e Buriti dos Lopes. O governador Rafael Fonteles afirmou que a iniciativa será importante, já que o estado sofre com a estiagem e a seca. A estrutura será construída em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Piauí. A área construída do reservatório será de mais de 274 hectares e a capacidade será de 55,5 milhões de metros cúbicos de água, garantindo abastecimento para a água e para a população local, além de atender a agricultura, a pecuária e as atividades de lazer. Rio Grande do Norte lidera o Nordeste em servidores estatutários. Hilary Christie. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Rio Grande do Norte destacou-se como o estado com maior proporção de servidores estatutários no Nordeste, tanto na administração direta quanto na indireta. Com 92,7% dos servidores estaduais sob regime estatutário na administração direta e 78,85% na administração indireta, o estado se coloca como um dos líderes no Brasil em estabilidade e vinculação do funcionalismo público, atrás apenas do Amazonas. Esse cenário, no entanto, diverge com a estrutura fragilizada em áreas essenciais como direitos humanos e políticas de segurança pública. Um contraste: apenas 8 dos 107 municípios potiguares possuem uma secretaria municipal voltada a direitos humanos, enquanto a maioria, 86, integra o setor a outras secretarias e 72 municípios não têm qualquer estrutura dedicada a essa área. Os dados provenientes das pesquisas de informações básicas municipais e estaduais de 2023 apontam que essa forte base de servidores estatutários do RN, a maior do Nordeste, não se traduz em uma rede estruturada para gerir e implementar políticas voltadas aos direitos humanos e segurança. No próximo bloco, após acertar o tema da redação do Enem, professora da rede estadual é homenageada e recebida com aplausos por alunos da Bahia. Nordeste News volta em instantes. Até já. Nordeste News está de volta. A Polícia Federal faz operação em 3 estados contra grupo suspeito de tráfico de drogas na região Nordeste. Quem volta trazendo todos os detalhes é Hilary Christie.
A Polícia Federal iniciou na manhã desta sexta-feira, dia 8, uma operação para combater uma rede de tráfico de drogas em vários estados nordestinos que envolve o transporte de entorpecentes por aeroportos brasileiros. A operação foi centralizada pela Paraíba, mas mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos nos estados do Rio Grande do Norte, Goiás e Paraná. Batizada de Conexão Violeta, a operação descobriu que se tratava de um grupo criminoso responsável pela distribuição de drogas na região Nordeste. De acordo com as investigações, o destino principal das substâncias era a Paraíba. As investigações tiveram início em 7 de agosto deste ano, depois de uma mulher ser presa no Aeroporto Internacional de João Pessoa com pouco mais de 26 quilos de maconha. A partir daí, a PF começou a investigar e descobriu um amplo esquema de tráfico de drogas. Os investigados são suspeitos de atuar em conjunto para o transporte e venda e a distribuição da droga com a participação de financiadores, transportadores e compradores. Os investigados foram autuados pelo crime de tráfico de drogas interestadual, cuja pena pode chegar a 25 anos de reclusão e multa. Uma segunda operação da Polícia Federal foi iniciada nesta sexta-feira, dessa vez com o apoio da Polícia Militar. A Operação Alucinato cumpriu um mandado judicial de busca e apreensão em Campina Grande, com o objetivo de desarticular uma rede de tráfico responsável pelo armazenamento e venda de drogas sintéticas na região metropolitana de Campina Grande. Também nesse caso, os investigadores responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas podem chegar a 25 anos de reclusão. Uma professora da rede estadual da cidade de Cipó, no nordeste da Bahia, foi recebida com aplausos e homenagens pelos alunos nesta semana. Depois de acertar o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, Maria Ivone das Neves, conhecida como Neuri, trabalhou com os estudantes 2 dias antes da prova os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Os alunos do Colégio Estadual de Tempo Integral Águas Termais de Cipó comemoraram ao ler sobre o assunto que deveriam escrever um texto dissertativo, argumentativo e apresentar propostas na prova que foi realizada no domingo, dia 3. Segundo a profissional, a temática da valorização da cultura africana foi trabalhada ao longo de todo o ano letivo, através de debates, filmes, músicas, livros e, claro, redações. O planejamento das aulas foi construído em dezembro de 2023 e começou a ser colocado em prática em fevereiro deste ano. Para Ivone, trabalhar o antirracismo, o letramento racial e as culturas africanas e indígenas era extremamente importante por 2 motivos. Ela acreditava que o tema da redação estaria relacionado a isso e a maioria dos seus alunos são pretos ou pardos. Apesar das notas só serem divulgadas no ano que vem, a professora está confiante no desempenho dos alunos para ela acertar o tema e preparar os estudantes para a redação do Enem em uma escola estadual vai bem além de uma nota 1000. E com essa história, o Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia até este momento. Estaremos de volta na segunda-feira. Desejamos a todos um excelente fim de semana. Até lá!